Meus queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre junto de nós. Que mais uma vez, aqui nesse instante, estamos para dar continuidade aos nossos trabalhos, que sempre são realizados nesta casa, aos domingos, a partir das 17 horas. Queremos cumprimentar a todos com muito amor, com muito carinho. Queremos cumprimentar os nossos irmãos da internet, os internautas, que está sintonizado ou que vão sintonizar no decorrer da palestra da tarde e noite de hoje. E que nós possamos estar aí recebendo as informações de que necessitamos para o nosso crescimento espiritual, se tornando pessoas melhores a cada dia através da vivência do Evangelho. E hoje, com esse tema maravilhoso que temos aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra. Então esse tema com certeza vai trazer boas reflexões para todos nós. E pedimos a Jesus, ao nosso patrono espiritual desta casa, o nosso querido Francisco de Assis, na sua humildade incondicional, que ele possa trazer aqui para nós as bênçãos de que tanto necessitamos. E em nome de Deus, em nome de Jesus e de Francisco de Assis, nós rogamos a permissão para dar por iniciado nossos trabalhos da noite de hoje. Primeiramente, faremos a leitura do Evangelho, bem do início aqui do Evangelho, que é o prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convocamos para o divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no hino sagrado estendam-se e vibrem de uma ponta à outra do universo. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Amai-vos uns aos outros e, fazendo a vontade do Pai que estás no céu, dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor. E assim podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Aqui tem uma nota que eu gosto de ler ela, é pequenininha. Nota: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e objetivo desta obra. Por isso foi colocada como prefácio. Gente, hoje nós temos aí a grata satisfação, a alegria de poder estar aqui novamente com o nosso querido Maxilânio Lacerda. Essa semana nós fomos brindados com 3 oportunidades com a presença de Maxilânio. E hoje, nessa tarde, nós estamos aqui com ele novamente. É um irmão aqui da casa, é um trabalhador que durante vários anos, ele veio uma vez por mês aqui com seus trabalhos de palestra. E hoje, ele está aqui novamente para trazer a sua palavra e os seus conhecimentos para todos nós. Teve um tempo aí que ficou sem ele participar devido a esse momento de dificuldade que todos nós sabemos qual que é. Então, para ele eu passo a palavra para que ele possa desenvolver o tema que ele preparou para todos nós na tarde de hoje. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Que a paz do nosso doce Rabi permaneça em nossos corações hoje e sempre.
Foi sob as ordens dele, o divino Rabi, que esta obra incomparável veio a lume. E a nossa proposta hoje é compreender um pouco mais a profundidade de um movimento superior para trazer luz à Terra. Nós sabemos que o Espiritismo tem 5 obras fundamentais. Nós sabemos que a primeira obra, o Livro dos Espíritos, foi publicada em 1857 em sua primeira edição. Em 1861 chegou a lume o Livro dos Médiuns. E somente em 1864 apareceu o Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, em 1865, Allan Kardec levou à publicidade o livro O Céu e o Inferno. E por fim, alguns poucos meses, além de um ano, antes dele voltar ao mundo espiritual, ele nos legou o livro A Gênese, a obra em que tem a maior participação sua pessoal. Hoje, nós estamos interessados em estudar como esta obra veio à Terra. Percebam que ela é uma obra central. Vem 2 obras básicas antes dela, que nós recomendamos sejam estudadas antes mesmo de se aprofundar no Evangelho segundo o Espiritismo, e 2 obras depois, que são obras que vão coroar a necessária compreensão da vida no mundo espiritual e da vida moral. O interessante é que esta obra, ela tem uma característica. Segundo os nossos dados lá da FEB, nós pegamos isso até setembro de 2021, o Livro dos Espíritos vendeu, ou foi publicado, foi doado, enfim, veio parar nas mãos de alguém, durante todo o seu período de publicação, 25,7% de toda a obra Pentateuco, como nós chamamos esses 5 livros. E nós observamos que depois o Livro dos Médiuns, 14%. Mas quando nós olhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós notamos uma real e esmagadora maioria de preferência por esse livro. 46% do que foi vendido do Pentateuco foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E não há nenhuma publicidade para que esse livro seja mais ou menos vendido, não há isso dentro do Espiritismo. É uma escolha das próprias pessoas. E por que será que esse livro, praticamente, é quase a metade de todas as obras vendidas do Pentateuco? Por que será? É o que nós vamos entender hoje. Mas nós não conseguiremos entender se nós não tivermos acesso a alguns eventos que se passaram nos bastidores, que não eram do conhecimento das pessoas de modo geral, porque eram notas pessoais de Allan Kardec, que estavam registradas por ele, e que ele provavelmente não publicaria enquanto ele não achasse que assim pudesse fazê-lo. E algumas talvez referentes a ele mesmo, talvez ele nunca publicasse. Mas acontece que Allan Kardec nos deixou em 1869 e as suas anotações ficaram sob a guarda de sua esposa Amélie Boudet. E aí então, 21 anos depois de sua desencarnação, ela delibera tornar público as suas obras e Jean-Marie Pierre vai tornar isso um enfechamento de um livro que nós conhecemos como Obras Póstumas. E é nesse livro que nós vamos extrair notas impressionantes que Allan Kardec tinha registradas sobre essa obra. Então vejamos que há um bastidor, algo que estava fora do alcance da publicidade, que somente Allan Kardec e os seus íntimos sabiam. É exatamente, para quem conhece a obra Paulo e Estevão,
o que representa Paulo e Estevão comparado com Atos dos Apóstolos. Quando você estuda Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, você consegue ter uma noção de como era a atuação dos seguidores de Jesus após a partida de Jesus. E lá, quando Emmanuel publicou o livro Paulo e Estevão, nós pudemos olhar os bastidores do que o Lucas não pôde escrever, absolutamente porque não tinha espaço, não era possível registrar tudo. Mas Emmanuel resgatou, sob a permissão de Paulo, e trouxe à lume uma obra incomparável. Similarmente aconteceu com o Evangelho segundo o Espiritismo. Com as notas de Allan Kardec, nós vamos conhecer o que aconteceu por trás do nascimento dessa obra, como foram os bastidores, como foi a intervenção do mundo espiritual para a construção dessa obra. E aí, se nós olharmos a obra chamada Obras Póstumas, nós vamos encontrar uma segunda parte em que tem o primeiro item que se chama Extratos in extenso do livro das previsões concernentes ao Espiritismo. São anotações de Allan Kardec que foram publicadas ipsis, não modificaram nada. E nesses extratos, uma série de itens foram elencados, que nós não vamos nos ater por não ser objeto do nosso interesse. Ele fala, inclusive, sobre a missão dele. E vão ser várias informações que todo espírita dedicado precisa conhecer, porque é a intimidade daquele que teve a responsabilidade de trazer essa doutrina sublime. Mas hoje nós interessamos em um que nós destacamos aqui, que tem o nome de Imitação do Evangelho. Imitação do Evangelho. E nós vamos saber que a primeira edição do livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Não era o Evangelho segundo o Espiritismo como hoje nós conhecemos. Este nome só surgiu após a segunda edição, e Kardec vai nos dizer por quê. Então, utilizou Kardec em primeira mão, na sua primeira publicação, um livro se chamava Imitação do Evangelho, por isso o termo que está lá. Na sua obra original, conforme nós temos lá nas obras raras da Federação Espírita Brasileira, a primeira edição está lá, Le Evangelho selon le Espiritisme. Lá em cima tem Imitation, ou Imitation, de l'Evangelho selon le Espiritisme. Era o nome da obra. E lá está em destaque o nome, Imitation de l'Evangelho. E por fim, reprodução numérica da primeira edição francesa, de 16 de abril de 1864. E é essa aqui a nossa primeira investigação. Porque para esta obra vir a lume, existiu um esforço do mundo espiritual que nós não temos noção quando nós estamos aqui na Terra que eles fazem. Nós não temos noção, por exemplo, quando alguém procura a sua cura, o seu alívio de doenças, o esforço que se faz no mundo espiritual para auxiliar aquela pessoa que não se dá conta de quanto ela está sendo ajudada. Imaginemos nós o tamanho do esforço deles para sair esta obra, que é a obra basilar do Espiritismo. Então Kardec, que era muito cético no início, ele tinha muitas dúvidas, não tinha certeza sobre as comunicações, ele tinha muito critério para não se envolver em prestidigitação, para não se envolver em comunicações enganosas, porque elas existem. Ele tomava todos os cuidados possíveis. Então, no dia 9 de agosto de 1863, Allan Kardec estava num lugar da França que se chama Ségur. E esse lugar da França, ele reservou, junto com outro lugar, para escrever esse Evangelho. Aqui é a primeira observação extremamente interessante. Todas as obras de Kardec foram escritas em Paris, exceto o Evangelho segundo o Espiritismo. Será por que Allan Kardec não quis, ou não foi orientado, ou por alguma razão
não quis ou não foi orientado a escrever o Evangelho em Paris. Existem razões que nós precisamos conhecer. Aqui, neste mapa da França, nós vamos localizar logo aqui embaixo, na base central, um lugar chamado Ségor. Isso é um mapa atual, portanto o lugar existe até hoje, mesmo passado praticamente 161 anos, desde que o livro veio a lume. Para nós termos uma ideia, Paris está lá na parte superior. A distância que Kardec teve que percorrer entre Paris e Ségor é mais ou menos 653 quilômetros. Ora, gente, 653 quilômetros de carro, você gasta umas 8 horas de viagem. Imagina você ir, não sei se existia aquele trem já, ou se ele ia de carruagem. Imagina como era custosa uma viagem feita naquela época. Não obstante, Kardec optou por fazer essa viagem, e tem razões muito fortes para que ele se desse ao trabalho de fazer essa viagem tão custosa para ele. Essa comunicação tem uma explicação de Allan Kardec. Ele diz assim: eu, Allan Kardec, a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Então ele estava trabalhando para produzir essa obra. Conservar ali de tal modo o segredo, o título, só ele sabia, que o editor, senhor Didier, só o conheceu quando dá impressão. Esse título foi, a princípio, imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes, que são de origem mediúnica, não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Ou seja, o médium não poderia ter captado da mente de Kardec ou da mente de alguém aquilo que viria a ser trazido. Ou seja, Kardec estava confirmando que era autêntica aquela comunicação mediúnica. Veja o cuidado deste benfeitor. Nem mesmo a sua esposa, com a qual ele tinha intimidade de comentar várias coisas, sabia o nome da obra. Tamanha era a responsabilidade de trazer esta obra para a Terra. E Kardec faz uma pergunta para o Espírito, através do médium: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Kardec não tinha dito, obviamente, como ele acabou de falar, que obra era. E a resposta do Espírito: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Veja o alcance do Evangelho segundo o Espiritismo. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A obra atinge 3 públicos distintos: o geral, o social e os interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muitos teus amigos do além-túmulo as arrotearam, ou seja, as prepararam para colocar a semente. Lança, pois, a semente que te confiamos. Então vem do mundo espiritual a semente, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Perdíamos em discussões
discussões estéreis, que não produziam nenhum resultado moral aos discutidores e àqueles com quem a discussão era compartilhada. Era perda de tempo, discutia-se se o corpo de Jesus era fluídico, discutia-se se Jesus tinha morrido, se não tinha morrido, se ele tinha encarnado. Eram discussões, como até hoje alguns se prestam a fazê-la, que não leva a nenhuma mudança íntima, nenhuma mudança que faz com que a criatura seja melhor do que ela era antes. Portanto, estéreis, não fazem crescer o espírito. Continua o Espírito dizendo: acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós. Olha quem era o guia de Allan Kardec, era o guia de todos os espíritos que estariam ali trabalhando com ele junto com a obra. E com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Veja que o espírito que estava comunicando para o Kardec tinha reverência por Kardec, porque sabia que estava diante de uma alma de elevada escola encarnada na Terra, com a missão de trazer ao conhecimento da humanidade o nosso Evangelho, o nosso Espiritismo, que clareia a compreensão do Evangelho. E aí Kardec faz uma pergunta, porque na Espanha já tinham queimado livros do Espiritismo, o clero, em praça pública, tinha queimado livros do Espiritismo. Então Kardec perguntou: o que dirá o clero? O clero? O clero gritará heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais o clero se baseia. O clero baseia a sua influência e o seu credo. E de fato, esta obra causou um impacto enorme na igreja da época, porque mexia nas bases que o raciocínio lógico não tinha como ser contestado. As claras explicações que os espíritos trouxeram eram irrefutáveis, e qualquer um dos membros do clero tinham clara certeza disso e não poderiam lutar contra isso. Vários são os casos daquela época e ainda são os de hoje, em que o clero, em, vamos dizer assim, locais menos visíveis, estudam o Espiritismo, porque sabem da grandiosidade da obra, ainda que não consigam se desvincular das suas tradições, que tiveram o seu valor, mas que depois do Espiritismo precisam ser repensadas. Gritará tanto mais, disse o Espírito, quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de um livro dos Espíritos, cujos dados principais a rigor o clero até poderia aceitar, mas os dados que vieram no Evangelho, não. Agora, porém, tu, adverte ele para Kardec, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele te acompanhar. Então aqui o clero não poderia mais ficar com Kardec e iria haver o rompimento. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos como o foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Exatamente o que aconteceu também com os judeus, repelindo os nossos primeiros iniciadores do Evangelho, os primeiros seguidores de Jesus, quando estavam na Igreja do Caminho, foram repelidos e teriam sido todos assassinados se Paulo não tivesse caído de joelhos diante do Senhor no caminho para Damasco, porque ele era o agente de maior movimento para eliminar o cristianismo da terra, e passou a ser o agente de Saulo para Paulo, para ser o maior movimentador de permanência do cristianismo na terra, quando ele o conheceu. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número, em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem
os padres de demoníaca uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que te seguirão. Vejamos que provoca de um lado, mas acode de outro. Se causa temor, se causa proibição, muitos irão querer conhecer, porque o que é escondido é mais procurado. Então, se o clero não queria que esta obra se fosse colocada a lume, esta obra então passou a ser mais interessante para aqueles que buscavam a libertação. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo, qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Então, o Espiritismo só chama-se Espiritismo quando a doutrina do Cristo foi esclarecida, explicada e vivida. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, Allan Kardec, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Mas aí ele adverte: entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitastes, fica sabendo que foste feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Gente, teve um momento na vida de Allan Kardec que ele estava tão, mas tão judiado pelas pessoas, seus contraditores, ele era tão massacrado, mas tão massacrado, as pessoas não sabem disso, sofria açoites verbais, era perseguido, era uma condição terrível, que ele já estava fraquejando e fez uma prece para o seu anjo de guarda. E aí apareceu, pouco depois, alguém que deixou o livro dos Espíritos na porta dele, com uma frase escrita embaixo: este livro salvou a minha vida. Eu estava prestes a me suicidar pulando da ponte do rio Sena, e este livro salvou a minha vida. Allan Kardec recompôs, buscou novas forças para continuar o seu dever, que o levou a óbito bem mais cedo. Allan Kardec partiu antes da hora, de tanto trabalhar para que o Espiritismo viesse a lume para o nosso próprio bem. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus, com as armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Então Kardec sabia que ia enfrentar uma dura, tremenda luta. Tenho, porém, diz o Espírito para Kardec, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanha e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Ele estava se referindo ao Espírito de verdade. Mas essa comunicação não foi a única. Kardec era muito cuidadoso. Em 14 de setembro, vejamos que a outra foi em agosto de 1863, portanto um ano antes da obra, menos de um ano antes da obra ficar pronta, porque a obra foi publicada em abril de 1864. Kardec diz assim na nota: eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para o meu retiro de Saint Andrés. Kardec estava em Ségur e depois mudou-se para continuar escrevendo a obra em Saint Andrés. Que lugar é esse? Esse era mais perto de Paris,
Santo Andrés fica aqui na foz do rio Sena, no Canal da Mancha, e fica cerca de, aqui bem em detalhe aqui, Canal da Mancha, a gente está vendo o rio Sena desaguando, um rio importantíssimo para a França, e ele fica a cerca de 206 quilômetros da cidade de Paris. Também uma viagem que se leva aí 2h30 a 3 horas de carro, andando segundo as velocidades que devemos andar na estrada, 80 quilômetros ou 110, dependendo de onde estamos. Se andarmos nessa velocidade, de 2h30 a 3 horas, chegaremos nessa distância aí. E Kardec fez isso aí, provavelmente de carruagem. Esse espírito irá dizer: quero falar-te de Paris. Então ele sabia que Kardec estava em Santo Andrés. Embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que do teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a do Espírito Verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano da tua obra, plano que, segundo os meus conselhos ocultos, modificastes tão amplamente e completamente. Vejamos, Kardec alterou a obra por o que nós chamamos de intuição. Muitas vezes nós estamos fazendo um trabalho de envergadura, e esse trabalho de envergadura que tem alcance social, a gente às vezes recebe intuição que a gente acha que a ideia é da gente, mas não é. A ideia veio de fora por alguém que está interessado naquela obra, porque o alcance dela não é da pessoa, o alcance dela é para muito mais gente, e Kardec estava numa dessas tarefas. Aqui nós queremos destacar o que o Espírito diz para ele: as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com a facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Kardec era uma antena. Dizem que Kardec não era médium, não é verdade. Kardec era um médium intuitivo. Ele era uma antena que captava com uma precisão impressionante. Nossa ação, principalmente a do Espírito Verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. A assistência espiritual que Kardec recebeu para escrever esse livro é incomparável. Compreendes agora porque precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já lhe pode ver a cúpula, o teto, a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga, o monumento estará pronto na hora determinada. Até a hora que a obra sairia estava determinada. Prestemos atenção nesse destaque. Agora você compreende, Allan Kardec, por que precisamos ter você aí onde você está, em Santo Andrés ou em Ségur? Uma obra como a que elaboramos não pode ser escrita em Paris, que tem uma psicosfera toda movimentada, pensamentos turbulentos, pensamentos tumultuados, como é comum em grandes cidades. Por isso que se recolher em campos, se recolher em locais onde a movimentação humana é menor, te faz acalmar o espírito quando você se entrega para esse ambiente. Aqui era a mesma coisa. Kardec estava em uma ambiência toda favorável para que ele pudesse então escrever o que ele chamou de a obra que precisava de um insulamento, um isolamento sagrado. Ali naquela ambiência onde a obra foi escrita não entrava nenhuma onda psíquica que não fosse compatível com o Evangelho. Mas destacamos aqui também, com esta obra
o edifício começa a libertar-se dos andaimes. Agora vocês entendem, nós entendemos por que os dois livros constituem a base. É como se você estivesse construindo uma casa. O livro dos Espíritos é a base, o livro dos Médiuns são as paredes. E esta obra aqui começa a desenhar a cúpula desta magnânima doutrina dos Espíritos. E as outras vão preencher esta casa, o céu e o inferno e a Gênesis, e a obra estará completa. Diz ainda o Espírito nesta comunicação, feita em Paris e mandada entregar-se para Kardec em Santo Andrés. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas, porque já tinha conversado sobre como seria o impacto do clero. O Espírito Verdade, e essa comunicação Kardec não trouxe a lume, o Espírito Verdade te falou das rebeliões que já se levantam na hora presente. Então já tinha uma enormidade de espíritos das trevas buscando derrubar essa magnânima obra que viria a lume. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens. Tudo tem razão, tudo tem sentido, tudo tem utilidade, tudo tem proveito, que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. As pessoas se perdem rapidamente com coisas tão passageiras e perdem o foco das suas vidas, a essência de que são feitos. Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente se juntarão combatentes novos, cujas palavras e escritos hão de causar sensação e levarão à perturbação e à confusão as fileiras dos adversários. Então, se há combate de um lado, há retaguarda se protegendo de outro. E termina a comunicação o benfeitor. Adeus, caro companheiro de antanho. Era um espírito que já tinha convivido com Kardec em outras encarnações. Eram conhecidos de muitas jornadas anteriores. Discípulo fiel da verdade. Não foi por acaso que Kardec foi eleito por Jesus, pessoalmente por Jesus, para conduzir a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra maior, o Espiritismo. E diz aqui ele: diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências, até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. E termina a comunicação. E Kardec faz um comentário que está na Obras Póstumas. O plano da obra fora de fato completamente modificado. Olha só, Kardec tinha uma ideia, mudou para outra. O que sem dúvida o médium não podia saber, pois que ele estava em Paris e eu em Santo Andrés. Tampouco podia saber que o Espírito Verdade me falara da atitude de revolta do bispo da Argélia e outros, que foi quando queimou os livros. Todas essas circunstâncias eram bem urdidas, bem construídas, bem elaboradas pelo mundo espiritual. Para quê? Para me comprovar que os espíritos tomavam parte em meus trabalhos. Então Kardec queria ter certeza de que a comunicação era autêntica, e ela era. Mas não parou aí. Teve uma terceira comunicação e Kardec vai estar de novo em Vila Segura. Ela não foi publicada no livro Obras Póstumas em 1876, se não me falha a memória. 1890, desculpa. Ela foi publicada no livro que foi depois acrescentado esse apêndice. Por quê? Porque esse comunicado estava perdido, ele não estava enfeixado em livro nenhum. E numa pesquisa que um membro da Federação Espírita Brasileira fez na França, ele localizou essa comunicação e trouxe ela pública, e foi publicado no livro, ou melhor, na revista O Reformador, de 1974. E aí então ela foi inserida no livro Obras Póstumas, na publicação da Federação Espírita Brasileira. E lá está: imitação do Evangelho, fenômeno de clarividência. Esta comunicação, ou este registro, aconteceu no dia 20 de outubro de 63. Prestemos atenção: agosto, setembro, outubro. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo vai surgir em abril do ano seguinte. Vamos ouvir Kardec mesmo dizendo: a senhorista V, ele poupou o nome da médium, é dotada de uma notável segunda vista.
conseguindo não só ver os espíritos no estado normal, sem que esteja sonambulizada, como também observar com grande precisão os fatos que se desenrolam à distância. Então vejamos que aqui é uma médium vidente, que tem um poder imenso de se transportar por um lugar e ver o que está acontecendo no lugar. Você está lá na sua casa, ela vai na sua casa em espírito e vê o que está acontecendo na sua casa, se ela assim, obviamente, se interessar. E aí Kardec conta como é que essa senhora entrou no sistema. Uma vez em Paris, onde veio passar uns dias, portanto ela não morava em Paris, essa senhora, essa médium, deliberou visitar-me na rua Sainte-Anne, onde Kardec morava à época, tendo encontrado minha esposa, Amélie Boudet, vez que, desde meu retorno de Saint-Odès, me havia retirado para Ségur. Então veja que Kardec já tinha voltado de novo para Ségur. Ele passou uma temporada em Ségur, foi para Santo Andrés e voltou para Ségur. E aí ele diz que foi para Ségur a fim de, com mais tranquilidade, trabalhar em minha obra sobre o Evangelho. Então Kardec declarou porque que estava indo para lá. Nosso encontro foi impossível, em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde, mas durante a conversa com minha esposa, diz-lhe esta. Então Kardec, quando ela chegou na casa de Kardec, Kardec já não estava lá mais e ela voltou, então não encontrou Kardec fisicamente. Aí Amélie Boudet faz para ela uma pergunta. Ora, uma vez que a senhora não poderá ver meu marido, não está com meu marido, o que ele muito lamentará com certeza, será que a senhora não pode se transportar em espírito até onde ele se encontra e vê-lo? Vejamos, hein? Amélie Boudet falou para ela onde ele estava. Só falou que ele não estava em Paris. E disse para ela, será que a senhora não pode ir lá? Vai lá, se a senhora puder. Por um instante, a médium recolheu-se e disse, sim, vejo-o, acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Como tudo é alegre! A casa é circundada por jardins, por toda a parte, árvores e flores. Tudo respira calma e tranquilidade. Exatamente o que Kardec precisava. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Kardec já estava atravessando problemas com o coração. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Então os espíritos estavam do lado dele, soprando as ideias. Um deles, destaca ela, especialmente parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferência. Nós já sabemos que é o Espírito Verdade. Pergunta Amélie Boudet, a senhora acaso percebe a natureza do trabalho que meu marido está fazendo, está se ocupando? E ela responde, um momento, vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Esse espírito abre o livro para mim, mostra para mim, e acha-se escrito nele, leio, o Evangelho, ou Evangelho. Quando Kardec chega em Paris, Amélie Boudet registrou tudo isso, que era muito disciplinada, muito organizada, e voltou para Kardec. E aí Kardec vai dizer assim, olha, com efeito, trabalhava eu em meu livro sobre os evangelhos, e cujo título constituía-se ainda em segredo para todos, inclusive para a esposa. A senhorita V não poderia conhecê-lo. Quanto à minha esposa, ignorava ela se naquele momento eu me ocupava disso ou de outro qualquer assunto. Nada, consequentemente, podia influenciar o pensamento da clarividente. A descrição dos recantos é, além do mais, precisa, sendo de ressaltar que ela jamais viu esses lugares. A peça onde me instalara está provida de exatamente 3 janelas, o que não é comum, e de todos os lados confina com os jardins, como ela tinha visto. Minha esposa ignorava estivesse eu nesse cômodo, que é o salão. Poderia, com muito maior probabilidade, supor-me no escritório, que é normalmente onde ele trabalhava.
todas as circunstâncias comungam na prova de que, em realidade, a senhorita V a tudo presenciava, não sendo joguete da própria imaginação. Tal fato constituiu-se para mim numa prova do interesse que os espíritos tinham por esse trabalho, bem como da assistência que a mim dispensavam e às minhas atividades. Nós já tivemos a felicidade, por algumas vezes, de ter médios desses nos nossos trabalhos mediúnicos. E é impressionante como eles vão lá e veem o que precisa ser visto. E eu mesmo constatei pessoalmente o que se foi reportado. Um dia, um desses foi na minha casa, e era um espírito que queria nos prejudicar, porque estávamos trabalhando com um processo de desobsessão. E esse espírito chegou em nossa casa, e ele iria para afetar a minha família, porque não havia conseguido afetar-me. Mas quando ele chegou lá e viu a doçura, a ternura com que minha esposa tratava dos meus filhos, ele declarou isso depois. Depois minha esposa declarou o que também percebeu. Ele declarou isso depois, numa reunião mediúnica seguinte. Ele disse que ele se tocou de tanta emoção pela bondade do coração de minha esposa para com as crianças, que ele não teve coragem de lá permanecer. Não se sentia digno de estar na minha casa, disse ele. E voltou para declarar que daquele dia em diante ele estaria conosco nos trabalhos com Jesus. Vejam como é importante o conhecimento destas maravilhosas faculdades. Para que a gente conheça um pouquinho, muito rápido, porque o nosso tempo aqui não permite, a estrutura, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos, é toda ela constituída por capítulos, 28 capítulos, e nós temos uma diferença muito pequena entre a primeira e a segunda edição. A primeira edição tinha menos capítulos, na segunda edição aumentou-se o número de capítulos, e depois nós tomamos aqui como terceira edição, que foi a definitiva, que nós passamos a divulgar, a colocar em processo de edição. E alguns breves apontamentos, como o Evangelho foi ordenado. Kardec diz que, em vez de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. Então, o Evangelho, nós não vamos ter tempo de tratar, tem uma estrutura, toda essa estrutura está organizada, tem uma oportunidade. Aqui, por exemplo, o nosso querido Sebastião leu a nota aqui, que a gente já viu aqui agora, só do prefácio, que é muito importante, está aqui a nota. E tem todo explicado, Kardec trata isso com muito cuidado, o objetivo desta obra, o que ele vai falar, e nós aqui não vamos ver, porque não haverá, obviamente, tempo. Mas eu quero que vocês procurem olhar o Evangelho como uma obra que tem que ser estudada com profundidade. E a obra precisa ser estudada com essa parte, que é a parte moral. E a obra em seu conjunto pode ser dividida. Há alguns estudiosos do Espiritismo que a dividem em algumas partes. O capítulo 1 a 4 são a base da obra. É por isso que é importante estudar esses capítulos antes de avançar no estudo das outras. Os capítulos de 5 a 17 tratam da redenção individual, vai direto para o indivíduo que está estudando a obra. Então são aqueles capítulos que nós conhecemos como das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são códigos da vida que, se você seguir, você será feliz. Então nós temos o que Jesus disse: faze isso e viverá. Se você fizer isso individualmente, você vai começar a ter a sua felicidade. Mas a felicidade não pode ser individual, e Kardec e os Espíritos pensaram nisso. Do capítulo 18 ao 26, trata-se da redenção coletiva, quando a humanidade como um todo terá que aprender a viver o Evangelho. Esse livro de doutrina terá considerável influência, nós vimos agora há pouco. Por quê? Porque ele vai tratar na vida prática das nações e vai tratar em todos os aspectos sociais e religiosos. E aí nós vamos ver que essa redenção coletiva tem Jesus dizendo: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis. Então, o amar a si próprio é a redenção coletiva, é individual. O amar ao próximo como a si mesmo é a redenção coletiva. E depois, a redenção final, quando o Evangelho for pregado em toda a terra, que são exatamente os capítulos 27 até o último, que é o 28. E aí tem
toda aquela parte que nós vamos entender por que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Porque quando a criatura chegar nesse estado de compreensão da vida, ele fará a vontade do Pai, assim na terra como no céu. E é por isso que só os espíritos de escola, como Jesus, já conseguem cumprir esta vontade suprema. E aí nós vamos ver claramente que Kardec fez uma obra magistral. Em outra oportunidade, nós poderemos trabalhar um pouco este movimento da estrutura da obra. Isso aqui foi apenas para provocar cada um de nós a estudar o Evangelho. A gente tem o hábito de ler páginas, é muito bom, porque a gente aure muita coisa boa. Mas quando você estuda o Evangelho de forma continuada e sequencial, você vai ver como aquela obra é impressionantemente poderosa. Nós vamos ouvir Emmanuel dizendo: o ensinamento de Jesus é vibração e vida. E como o estudo mais simples demanda esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Isso está no livro que se chama Renúncia. Eu disse Emmanuel dizendo, mas na boca de Alcione, que é o personagem principal do livro. E Emmanuel estava encarnado nessa época na condição de padre. E Emmanuel diz nas palavras dela que não há como você viver uma vida feliz sem isso aqui, ó. Não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. É preciso esforço, gente, para estudar. O Evangelho, em sua expressão total, diz ela, é um vasto caminho ascensional, é uma subida íngreme para Deus, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Todos os detalhes do Evangelho são importantes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre com a simples leitura, vagamente raciocinada. Adverte Alcione, adverte Emmanuel, isso contudo é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E é por isso que quando atingirmos o 28º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cumpriremos o que Jesus disse. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O fim não é o fim dos tempos. O fim é o fim do mal. É quando o Evangelho estiver dominando todos os corações de todos os habitantes deste planeta abençoado. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Nesse instante eu quero agradecer o nosso irmão Maxilane Lacerda, que mais uma vez pôde estar conosco nessa tarde. E no próximo ano, né, Maxilane? Você virá, está programado 2 vezes, né? 2 vezes.